no carro, queria falar sobre ele. Ele acabou de falar, divulgando agora. A gente fala do livro. E aí, Rodrigo, tudo bem? Opa, estamos ao vivo já? Já ao vivo. Beleza, tudo bom? Estamos aqui de volta mais uma vez. Live que a gente combinou de fazer mensal. Não fizemos semana... Era a primeira quarta-feira do mês? É, a primeira quarta-feira do mês é a ideia, mas eu estava de mudança. Já está instalado? Instalado tô, né? Quem acompanha a minha live já viu ali meu novo estúdio, meu novo office, mas caixa até dar com pau. Cara, é a quarta mudança minha em Weston. 8 anos de Weston. Eu conheci a tua primeira e a sua segunda casa. Qual foi a terceira? A primeira você não conheceu. Você conheceu a segunda. Que eu aluguei uma casa por 12 meses e entreguei ela com 4 meses. E fui pra que você conheceu. Que foi a primeira casa que eu dormi em Weston. Isso. Eu passei uma noite lá. No Meadows. No Meadows. Isso. Então essa é a segunda. Que eu tava puxando a minha casa. Antes dessa teve uma outra casa. Então cada mudança dessas, trocentas caixas só de livro e tudo mais. Mas vamos nessa. A gente vai ajeitando ao longo do mês ainda muita coisa pra fazer. Tô tendo ajuda. Peço desculpas, inclusive, aos seguidores, né, que a confusão atrapalha um pouquinho a rotina do trabalho, mas cá estamos, uma semaninha de atraso, todo mês vai ter o encontro Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, para botar o papo em dia, atualizar os principais assuntos, Brasil, mundo, né, e acho que hoje a gente pode abrir, Paulo, falando de Brasil. Não, tem tanta coisa pra gente falar. Tem 100 pauta dias aí do Lula, tem Trump indiciado. Eu queria aproveitar você, colega economista, para a gente falar um pouco de ontem, déficit americano recorde de $1 trilhão assustador. Em um semestre fiscal. Assustador. Ao mesmo tempo que os bancos continuam balançando, você tem tanto assunto aqui. Coisa woke, essa história da Bud Light. A Bud Light, o ferro que eles tomaram. Quem é que toma aquela água suja? Mas a gente tem amigo que toma. Eu sei. Mas tem muita coisa, tem fungado, hoje teve cafungada. Hoje teve cafungada. Eu até falei isso, chegamos aqui com uma mini pauta que a gente monta na hora e tudo. Falei, pô, a gente não pode deixar de falar no assunto que você entra no Twitter no Brasil, você entra no Instagram, só fala disso, né? Virou... Sua amiga, né? Minha amiga, falei com ela aqui, a Júlia. A Júlia Zanata levou uma cafungada do Comuna, né? Comuna chegou pertinho no cabelo, no ouvido. E no grupo que a gente tem de direita, o pau comendo, porque tem gente revoltada e tem gente dizendo assim, vocês estão caindo no mimimi da esquerda, agora então o homem não pode mais chegar no pé do ouvido, que isso já vira estupro. Não é estupro. Mas... Quer começar com a cafungada, então? Vamos começar com a cafungada, depois a gente vai para os 100 dias de Lula. A gente fala da cafungada. Deixa eu só avisar aqui as pessoas do seguinte. Primeiro, para quem está chegando agora, não entende as coisas como é que elas são, nós estamos nos estúdios do Locals.com. Locals.com é a plataforma onde hoje estamos eu, Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, tem outras pessoas, várias pessoas importantes. Eu estou querendo trazer o pessoal do Hipócritas também para o Locals. O Locals é uma plataforma muito parecida com o Facebook ou um Twitter, digamos assim. Você pode se cadastrar gratuitamente, entra em www.locals.com. E a partir de lá você tem acesso a inúmeras publicações minhas, do Rodrigo e de outras pessoas. A diferença é que o Locals.com tem uma área exclusiva para uma área exclusiva para apoiadores. E lá, o Rodrigo, eu e outros criadores de conteúdo podemos criar coisas específicas para aqueles que assinam a nossa plataforma. O Rodrigo, qual é o valor que você cobra? 5 com um descontinho para quem paga anual, dá menos de 5 por mês, que é menos que um Big Mac. O Rodrigo cobra $5 por mês, eu sou um pouco mais ambicioso que ele, cobro 7, mas obviamente ele nunca combinou o preço. Mas são valores baixos que permitem que nós continuemos fazendo jornalismo independente. Hoje a gente não tem nenhuma outra receita de jornalismo, exceto essa. Fomos forçados a sair da Jovem Pan, porque não era um problema de audiência. Não era, né? Pelo contrário, você tem muita saudade. Fomos censurados nas redes sociais, desmonetizados nas redes sociais, então, realmente... Passaportes cancelados, contas bloqueadas no Brasil, impossibilidade graças aos bloqueios de venda de curso. Então, basicamente, houve um estrangulamento financeiro e se você se opõe a esse tipo de coisa, você pode participar
Como? Garantindo que os seus criadores de conteúdo, que os criadores de conteúdo que você entende que prestam algum serviço positivo para a sociedade, continuem trabalhando de forma independente. Então o Locals permite você com $7 por mês ou $5 por mês consegue acompanhar esse conteúdo. Nós vamos fazer essa live da seguinte forma, e assim serão todas as lives. É 1h30 de bate-papo. Os primeiros 45 minutos são abertos para todos e os 45 minutos finais vão ser fechados exclusivamente para os nossos apoiadores do Locals. E com interação. Com interação. Pergunta, bate-papo, uma coisa bem informal. Papo de botequim. Tanto os apoiadores do Rodrigo ou meu apoiadores, não faz diferença. Se você só apoia um, você consegue assistir. Se você apoia os dois, melhor ainda. É bacana que possa apoiar o máximo de gente possível, mas cada um sabe os seus limites financeiros e o que pode fazer. Nós só temos a ficar muito agradecidos. Não é todo o conteúdo do Locals da gente que é fechado para apoiador. Eu diria que a maioria do que a gente produz é aberto. Mas tem uma cereja do bolo ali, uma coisa especial. Creme de la creme. O creme de la creme. Eu, por exemplo, foco algumas lives de assuntos mais atemporais ou profundos. Eu procuro levar só para os apoiadores, que eu acho que estão interessados naquilo que tem para oferecer, que não é ficar apenas, digamos assim, fazendo análise da conjuntura ou batendo boca com esquerdistas, né? Derrubando falácias pipérnicas. Então, aqueles que estão interessados em acompanhar o que nós temos de bagagem acumulada ao longo de anos e anos de estudo, eu acho que isso aí é uma contribuição diferenciada. Não, e é isso. Cada hora tem um conteúdo. Eu peço que os meus apoiadores me pautem, digam quais são os assuntos que eles querem que eu avalie, que eu discuta, etc. Vários deles nós vamos abordar hoje aqui na live. Eu faço, às vezes, rápidos comentários informais, que eu tô no carro e etc. Também só para apoiadores. Tem coisas que são meio reservadas, assim, umas coisas que a gente não quer. Nudes? Vão pedir nudes? Nudes, por que não? Meu OnlyFans. Tá aí o meu OnlyFans pra quem quiser. Quem é que vai pagar $7 pra ver o Paulo pelado, pô? Tem que ter maluco pra tudo, pô. Hoje em dia tem... De repente o cara da cafungada... O cara da cafungada é comunista, mas pode se interessar. Pode se interessar. $7 do comunista ou $7 do capitalista, o dinheiro não tem... Dinheiro não tem carimbo. Não tem carimbo. Falando da cafungada aqui. Vamos lá. O debate que surgiu... Eu vou cometer em confidência e dizer que foi o Adriles que estava se posicionando. Tá bom, então o Adriles é um beijo, amigo, é nosso amigo. O Adriles está revoltado, que ele acha que a direita está fazendo um escarcéu disso, e isso acaba ajudando a histeria woke, né? Hoje em dia tudo é assédio, tudo. Eu entendo a preocupação dele, mas veja, duas coisas. Primeiro, não é adequado um homem, um parlamentar, chegar naquele ambiente de trabalho profissional no Congresso e se aproximar e falar ao pé do ouvido que seja, ou cafungar, dar uma cheirada no cabelo de uma colega parlamentar. Isso não é adequado. E segundo, e para mim mais importante, Paulo, que é uma espécie de missão de vida, né? Eu falo que eu me vejo quase como uma espécie de media watch, né? Para mim, o importante desse episódio todo é mostrar o duplo padrão da esquerda. Para mim, o importante é cobrar, sim, cadeias feministas. E com isso você prova que o movimento feminista não tem nada a ver com mulher, tem a ver com esquerda. Porque quando um comunista vai lá e faz isso com uma direitista, eles se fazem de mortos. Quando é o contrário, tá no Globo, tá na Folha, é um escarcéu. Então, para mim, o meu prisma, o meu foco de interesse nessa história não é hiperdimensionar a cafungada em si, é chamar a atenção para o duplo padrão da imprensa, para a hipocrisia dessa turma. Tem um exercício muito fácil para você fazer essa reflexão, que é você imaginar o que teria acontecido se fosse o Gustavo Gayer cafungando a... Quem é, mas hoje em dia Manu já não tá mais lá. Bonitinha. A Tabata, vai. A Tabata. A Tabata Amaral. Tabata, tudo bem. Se fosse o Gustavo Gayer dando uma cafungada na Tabata, eu acho que o mundo tinha acabado. Vinha abaixo e ele ia ser caçado. Ou pelo menos iam todos estariam todos falando em cassação agora. Estariam todos falando em cassação. Então, assim, é um mundo que tem um salvo-conduto para a turma que se diz de esquerda e que tem uma perseguição abusiva para qualquer um de direita. Isso, para mim, é o cerne da questão aqui. Eu vou ser sincero, eu vi o vídeo aqui no teu celular agora há pouco. Eu tive a impressão
Que ele veio falar, que ele foi dar uma provocada falando alguma coisa no ouvido dela por trás. Que não teria uma conotação sexual. Eu tive a impressão. De dar uma cafungada no cabelo. Exato. Vamos esperar ela te responder, porque ela deve estar tendo também 1000, né, ela demandas. Ela me respondeu. Ela tá bem chateada. Eu não vou dizer o que ela falou aqui para não cometer inconfidência de uma conversa entre amigos, porque ela falou assim, eu não tô nem conseguindo falar ainda. Entendi. Porque ela tá bem chateada. Abalou. Eu tive e claro, olha só, você quando é homem, você tem que, isso tá aí, é o patriarcado. Você tem que dar eu acho que vale para todo mundo, mas você quando é homem, você tem que respeitar uma distância da mulher. Uma distância, eu acho que até de outro cara. Mas se ele tivesse dado uma cafungada no outro cara, o cara dá uma cotovelada, ela se vira ali, se vira nos 30. Mas um homem deve respeitar uma distância da mulher. Sim. Aqui nos Estados Unidos, onde a gente vive, é muito comum, desde as escolas, tudo, eles criarem aquela história do private space, né? Minha filha, quando começou a estudar na escola, chegava no jantar, eu falo muito assim, sobre descendentes de italianos e tudo, e ela começou... gesticula muito. Ela começou a virar e falar assim, respeita meu private space. Então, assim, o private space da Júlia não foi respeitado. A regra boa é um braço de distância. Um braço de distância. Então, assim, ela tem direito de estar abalada ou chateada, ela tem direito de reclamar, e vamos ver o que vai acontecer. Mas, pra mim, o mais relevante dessa história é chamar a atenção pro duplo padrão da imprensa. Porque, e dos movimentos de minorias. Eu acho que os movimentos. Porque, cara, o movimento feminista nunca deu importância quando o Lula falou da mulher do grelo duro, do partido dele. Mulher feminista cagou, desculpa o palavreado, quando a ex-mulher do Marcelo Freixo denunciou ele por agressão. Então existe um duplo padrão evidente. Né? E isso não é aceitável. O que o liberal prega, o liberal clássico, não essa excrescência aí do liberal. Degeneração, que é o liberal, o que o liberal clássico prega é igualdade perante as leis, as regras do jogo. Né? Ele não aceita valer algo para um e não valer para o outro. Esse é o ponto. Que é eu abordei um pouco esse ponto de vista, inclusive em relação ao, porque está na nossa pauta falar do Papa também, eu abordei esse ponto de vista em relação ao Dalai Lama, dizendo que se fosse... Puta, eu não botei isso aqui? Mas tá, vamos falar de Papa, Dalai Lama, vamos conectar, porque assim, mesmo que fosse esse Papa comunista que a imprensa ama, se fosse o Papa pedindo para um garoto chupar o mundo vinha abaixo. O mundo vinha abaixo. E como foi Vossa Santidade esotérica oriental Dalai Lama... Porra, tá tudo certo. Então tem Globo News. Não, pô, inocente, por que isso? Agora, se fosse o Papa com um garotinho chupando língua... Acabou. Acabou o cristianismo. E isso mostra exatamente o meu ponto, Paulo. Eu abro toda a live Tudo Consta falando de guerra cultural. E o meu principal ponto dessa agenda é mostrar o seguinte: existe um denominador comum, porque aparentemente eles são muito incoerentes. Você já viu placa de contra a islamofobia de movimento LGBT. Os caras, será que eles não sabem o que acontece com um gay no Irã? Então, é muita incoerência. O denominador comum é cuspir no legado judaico-cristão da civilização ocidental. E aí vem o pacote completo: família tradicional, os tabus, a questão da razão, do método científico. Isso precisa ser anulado, porque é a incapacidade de argumentar e de pensar que interessa a eles. Então, o denominador comum é implodir o arcabouço da nossa sociedade. E aí, quando você pensa por esse prisma, você entende as incoerências, porque não são incoerências, tem método. Aquela coisa de se encaixou ou não na narrativa. Teve um atentado, alguma coisa. Foi quem cometeu? Homem branco, heterossexual. Quem é a vítima? Alguma minoria. Porra! 8 minutos de Fantástico, CNN, uma semana falando disso. Agora, trans abre fogo em escola cristã. Sumiu do mapa. Vamos falar de arma. Aí é arma. Sumiu do mapa. O Joe Biden, que acho que gostaria de receber um pedido desse do Dalai Lama, eu acho que ele gostaria. Dá uma suck my tongue. Ele gostaria, mas ele foi para Nashville para outro evento. Ele não foi prestar solidariedade in loco às vítimas de uma escola cristã que foram alvejadas por um transgênero.
Quem foi a Kamala Harris prestar homenagem aos deputados caçados e não às crianças. Não, porque aí vem essa coisa, né? Eu estou preocupado com o ódio que isso vai gerar à comunidade trans. É igualzinho a história do Islã. Sempre que tinha um atentado terrorista islâmico, que era 99,9% dos atentados terroristas, a turma liberal aparecia para dizer o seguinte: estou preocupado com o discurso de ódio da direita e com os inocentes muçulmanos e tudo. Quer dizer, o cara não está preocupado com a vítima do terrorista, ele está mais preocupado com a consequência que isso vai gerar em relação a preconceitos com uma certa religião, que não é a cristã, porque o cristianismo pode ser alvo de todo preconceito do mundo, que é tudo muito evidente. Não, mas não é só evidente, mas é a base da teoria marxista. A teoria marxista acredita que, para que possa haver a revolução, é necessário que você destrua toda a superestrutura. E a superestrutura que sustenta a economia capitalista malvada e impede a revolução que dará o poder ao proletário, a superestrutura que protege isso está composta de todas essas coisas que você citou. É a família, é a religião, são as estruturas sociais, são os aparatos, são as instituições governamentais. Todas elas servem, segundo a teoria marxista, como uma casca para proteção dos da poderosos. Infraestrutura econômica. Então, e por isso, tiveram rachas internos dentro da esquerda, até marxista, com os neomarxistas da escola de Frankfurt e tudo, e hoje essa divisão está muito na cara, é um bom tema, né? O PSOL, a esquerda universitária com a pauta woke, identitária, ou a esquerda mais clássica, raiz, luta de classes, rico versus pobre, é o Bernie Sanders e a AOC aqui nos Estados Unidos, e no Brasil é o PT e o PSOL. E por que isso veio à luz do dia? Porque o Rafael Correa deu uma entrevista, não sei se você viu, do Equador, dizendo exatamente isso. Ele está preocupado lá com os eleitores, né, de esquerda do Equador, e ele diz o seguinte: olha, eu sou a favor da luta de classes, do marxismo, da igualdade, mas não me venha falar que casamento é entre qualquer coisa e que aborto tá legal em qualquer mês de gestação e que se o homem acha que é mulher, vamos começar a dar hormônio, cortar hormônio, incentivar a cirurgia, porque isso eu não aceito. Então eu sou chamado de conservador. Ele não abraçou a pauta woke. Por quê? Essa mistura existe. É o cara classista, marxista tradicional, que quer enxergar exploração de rico contra pobre, mas não quer abraçar essa pauta universitária woke, porque acha que isso distrai ou tira voto de uma turma que é meio conservadora nos costumes, acredite se quiser, mas marxista na economia. Essa divisão está dentro do governo, né? Do próprio governo Lula você tem uma área, inclusive, mais nacionalista. O próprio Lula, em essência, né, ele é um integrante deste da raiz antigo. Ele acende umas velas para esses bobões aí. Que ele acendeu umas velas necessárias para essa pauta woke e mais globalista, dessa esquerda europeia, essa esquerda que hoje domina as elites financeiras, cultura pop, tudo, etc, né? Ele acendeu uma vela para essa turma para poder se eleger. Sim. Mas eu acredito que o conflito entre eles, uma vez no poder, é inevitável e talvez seja a grande salvação do Brasil. Talvez seja a grande salvação do Brasil. O conflito entre esses dois grupos, que até agora na viagem para a China tá meio aí, né? O grupo que quer e o grupo que não quer. Tem o grupo mais nacionalista e o grupo mais pró-China. Então você tem esses choques. Por que a gente consegue chamar tudo de comunismo e tudo de marxismo? Seja neomarxista, seja o marxismo clássico. Porque há essa visão da sociedade como dividida entre opressores e oprimidos, e essa visão de que você precisa destruir toda a superestrutura para que você possa ter finalmente a utopia que o Marx imaginava. Sim, o que muda são os oprimidos do momento. Exato. A escola de Frankfurt trouxe lá o lumpen proletariado, os marginais viraram heróis, né? Então todos aqueles que estavam fora do sistema foram convidados para essa revolução a que o Paulo se refere, de implodir o sistema existente antes. Depois eles pensam direito o que eles vão colocar no lugar. E isso tem a ver com a pauta que a gente pula, então aqui não tem ordem, para a questão do Bud Light. Eu vim no carro ouvindo o Matt Walsh falando sobre isso, e é interessante pelo seguinte, né?
A moça apareceu, a responsável pela propaganda que usou um homem biológico, mulher trans, na propaganda da Bud Light. E ela se vangloria dessa visão mais inclusiva, dessa tentativa de inclusão da marca, né? E ela, inclusive, menciona o comercial que foi ao ar no Super Bowl. E aí você vai ver o comercial do Super Bowl, parece menos escancarado. É um casal famoso lá, eu não conheço esses atores hollywoodianos, mas é o cara lá dançando na sala, e a mulher tomando a cervejinha dela, ou aquela água suja que chamam de cerveja, que é a Bud. E aí ele vai lá e chama ela pra dançar. E aí é sutil, você fala assim, opa, não inverteram um pouquinho a ordem? Pô, então estão afeminando o homem, a mulher é que é guiada nessa hora. E aí a discussão é a seguinte, se você falasse na hora que havia uma agenda progressista por trás daquele comercial, você ia ser chamado de paranoico. A moça dando entrevista depois da repercussão dessa nova... Você tá se referindo acho que CEO da Budweiser, da Bud Light. Isso. Ela confessou o crime. Ela disse, nós estamos tentando levar essa mensagem. Então, aquele comercial do Super Bowl já foi isso. Então, ela confessa. Então, você sai de teórico da conspiração para profeta muito rápido. É só deixar eles falarem, porque eles confessam. E a agenda é essa. Não é só que eles confessam, eles se gabam. Eles se gabam disso, porque eles estão conseguindo, eles estão tendo êxito, eles estão logrando êxito. Eles estão afeminando os homens. Hoje em dia, qualquer coisa mais masculina é masculinidade tóxica. Eles estão tornando as mulheres mais brutas e afeminando os homens. E colocando homens dentro dos rings para bater em mulheres e o movimento feminista assustado. Deu uma embrulhada geral no negócio, que é o caos que eles propagam. Eles estão conseguindo gerar essa confusão e jogar todos contra todos, que é aí que eles prosperam. Mas falta um aspecto importante, que é o fato da mulher ser o executiva de uma empresa que, desde que tomou essa ação... Perdeu 5 bi? Perdeu 5 valor? bi. Eu acho que até essa questão do market cap, eu acho que isso oscila muito e tal, a bolsa sobe e desce, mas mais importante que isso, você sabe que eu sempre sou o cara que gosta mais de olhar micro do que os números macros. Você está vendo a quantidade de distribuidores dentro dos Estados Unidos. Para quem não acompanhou o que a gente está falando aqui, tá? Existe uma TikToker chamada... um TikToker que se considera uma TikToker chamada Dylan Mulvaney. Yes. Que ficou famoso durante a pandemia por ter retratado o seu processo de mudança de sexo no TikTok, ou pretensa mudança de sexo, porque é impossível, mas a pretensa mudança de sexo no TikTok, e ele teve um grande sucesso, foi recebido pelo Joe Biden na Casa Branca, tem, sei lá, 8 milhões de pessoas seguindo ele no TikTok. E algumas empresas começaram a fazer parcerias publicitárias para mostrar que elas eram super descoladas. Para Frentex. Para Frentex. Uma delas foi a Nike, que fez um Nike Women, né? De Nike, a linha feminina da Nike botou aquele cara, que é um sujeito magro, que tá com um pouco de ginecomastia e cabelo comprido e maquiado. Botou vestindo... It's a dude. It's a dude, né? E tá vestindo Nike Women. Obviamente, isso gerou um problema com as feministas. A gente tá vendo um choque cada vez maior das feministas com esse movimento trans. E a Bud Light fez uma parceria com eles. Eu tô gostando do Jeremy Boring, o sócio e cofundador do Daily Wire, sócio do Ben Shapiro, porque toda hora que eles estão vendo essas coisas, o Oaks lacrando demais, eles estão criando um concorrente. Então eles criaram a Razer, né? Aí agora o chocolate, que vendeu mais de meio milhão de unidades por causa da Hershey, que a Hershey também lacrou no Dia da Mulher com homens. Hershey's. E é interessante o chocolate que um tem nuts, o outro não tem nuts. Um é para homem, o outro para mulher. Você entendeu? E aí eles falaram assim, calma que estamos chegando perto do Passover, da Páscoa judaica e cristã, e vocês estão querendo que a gente lance uma cerveja em 3 dias? Calma. Então assim, os caras estão que estão, né? Porque a Bud Light, e melhor foi o meme, que foi assim... o Babylon Bee colocou assim, como é que é? Homem que finge ser mulher
endossa a marca de bebida que finge ser cerveja. Mas é exatamente o meu ponto. A cerveja estava perdendo market share porque é ruim. Antigamente você só tinha que escolher entre os produtos ruins da Anheuser-Busch. Hoje em dia você tem cervejas decentes no mercado. Você vai no Muitas Publix, aqui é uma infinidade. Você tem um corredor inteiro com cerveja craft, com cerveja artesanal, com cerveja não sei o que. Melhorou muito esse mercado. E piorou muito para os estabelecidos, os que estavam lá surfando na onda de poucas ofertas decentes. Então eles estão agora achando na cabeça dessa moça que o problema é falta de wokeness. E aí vem o ponto, Paulo, do Matt Walsh, que eu concordo. O mundo corporativo, América, e a gente pode chegar depois no 1 trilhão de déficit, e nas coisas sérias que estão acontecendo, o mundo corporativo hoje, ele é tocado por pessoas que odeiam o próprio capitalismo, o livre mercado, os seus próprios consumidores e a América, o Ocidente em geral. Então pega essa moça da Bud, provavelmente ela não gosta do típico americano médio do interior que vai comprar o six-pack dele para tomar no final de semana. Porque isso, é importante que as pessoas entendam, porque acho que Bud Light no Brasil, se tem, ela se posiciona de forma diferente nos Estados Unidos. A Bud Light é uma cerveja feita para americano branco pobre. Isso. É uma cerveja de americano branco e pobre. Blue collar. Se chama. Isso. É uma cerveja, assim, de quem não tem muito dinheiro. Cerveja barata, de baixa qualidade, muito construída na cultura branca do interior dos Estados Unidos. Isso. Não é uma cerveja descolada, craft, para quem tá ali no Vale do Silício. Né? Não é que ela tá no Whole Foods, ele vai encontrar outra Exato. outra coisa que ele vai procurar, esse cliente. Então, eles odeiam os próprios clientes. É tipo a Globo. Ele odeia o próprio produto. O próprio produto e a própria nação. Eles odeiam os valores da América, eles odeiam o consumidor deles. É que nem a Globo. A Globo trata. Agora vai ter uma novela nova que o cara, um casal ligado ao agronegócio que comete adultério e não sei o que, vê pornografia, não sei o que. O cara é um traste, segundo a imagem dos próprios conservadores, para mostrar o quê? Que é um casal hipócrita, não sei o quê. Sim. A Globo não gosta do público que ela ainda tem e preserva. Ela não gosta. Se ela pudesse, ela fazia coisa só para lacrar para Vila Madalena e Leblon. O problema é que isso não dá a audiência do tamanho da Globo. Isso dá um nicho de mercado. Mas são os ungidos, né? Os ungidos do Thomas Sowell. Eles se consideram a classe ungida que precisa guiar. Empurrar a história. A história. E pegar essa dona de casa retrógrada e esclarecer como ela precisa ser. Abre a cabeça, dona Maria. A senhora não enxergou ainda que o legal é essa porcaria toda aí, não ser uma mãe dedicada a cuidar dos filhos e tudo mais. É isso. E por que eu digo que ficou faltando um aspecto, até pra gente conectar nessa questão do déficit americano e falar um pouco de economia? Porque depois que isso aconteceu, a quantidade de distribuidoras, porque a cervejaria precisa de distribuidor. Os distribuidores nos Estados Unidos começaram a filmar, e tem os vídeos na internet, centenas de milhares de garrafas da Budweiser, nego passando trator em cima da Bud Light. Cancelamento de contratos de distribuição. A venda nos bares despencou, a venda nos bares dos Estados Unidos despencou da Bud Light. Foi uma absoluta desgraça. E toda a publicidade que teve foi negativa. Meu ponto nessa história. Durante muito tempo, você economista, por favor, acrescente a isso. Enquanto a taxa de juros é muito baixa e o governo está injetando um cacetão de trilhão de dinheiro na economia, e esse dinheiro é muito mais acessível para as grandes corporações do que para o pequeno empreendedor, porque ele tem a grande corporação tem acesso a IPO, tem acesso a family offices, fundos de investimento, tem acesso a crédito nos bancos que preferem emprestar para as grandes corporações com seus colaterais. Então você tem muito dinheiro que vai para a mão só de quem está no topo da pirâmide. Daí, você pode cuspir e escarrar na cara dos seus clientes. Você pode dar o luxo de cagar pro resultado. A Disney pode virar e falar assim, dane-se que a Pequena Sereia é um produto feito para famílias que cresceram vendo esse desenho e que todo o meu merchandising foi feito por uma mulher branca ruiva. É mais importante agora fazer ideologia e doutrinação. A propaganda política é mais importante do que a propriedade intelectual.
E aí ela pode se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. Só que, uma hora, a festa acaba. O A juros taxa tá de subindo. juros subindo perto do normal histórico dos Estados Unidos. A Bolsa teve no ano passado talvez o seu pior ano em não sei quantos anos, a economia começando a derreter, o governo americano enfrentando um problema de déficit gigantesco, e aí eu estava acompanhando ontem os números, em 2019, que foi o último ano normal do mandato Donald Trump, porque em 2020 a gente teve Covid, o último ano normal, os Estados Unidos tiveram 980 bilhões de dólares de déficit no ano fiscal inteiro. E, poxa, era bastante. A gente questionava o Trump nesse sentido naquela época, sobre aquele número. No ano passado, estou pegando aqui, tirando 2020 e 2021, porque foram 2 anos de pandemia, o governo fez 4 trilhões de déficit, uma coisa. No ano passado foram 1,4 trilhão de déficit e todo mundo ficou escandalizado com 1,4, que é um aumento de 50% em relação a 2019, né? Nesse ano, no primeiro semestre fiscal, que é sempre o semestre onde o governo gasta menos, o governo já teve 1 trilhão de dólares de déficit fiscal. 1 trilhão de dólares de déficit fiscal. Entendam, pessoas. A gente perdeu este ano, o governo americano vai ter de déficit fiscal do governo federal. Isso. Em cima de uma dívida que já passa de 30 trilhões de dólares. 32 trilhões. Então, assim, é uma coisa meio insustentável que sempre dependeu dos juros baixos. É muito análogo realmente ao viciado, né? Ele se acostuma com aquilo, se você começa a cortar a dose, ele entra em parafuso, e aí precisa aumentar a dose, para ter até um efeito similar, você precisa de doses cada vez mais cavalares. Então, é uma situação insustentável. O Biden não liga a mínima para isso, precisa acender vela para radicais do partido que querem só gastar, são perdulários. E o plano dele era de 6 a 7 trilhões de gastos, né? Então, com esse déficit projetado de 1 e muito. Então, aumento de impostos. E qual é o caminho? Se não tem mais a saída inflacionária, tem que subir impostos, emitir mais dívida, começa a ficar caro, porque começam a cobrar mais retorno, que é a taxa de juros. Então, a situação vai ficando insustentável. E eu concordo com você no seguinte, na hora que isso acontece, que a analogia é a maré baixa, né? A gente vê quem estava nadando pelado, a gente vê quem estava lacrando, por conta de um luxo ideológico. A Disney podia brincar disso. Aí perde 5 milhões de subscribers, aí fala, opa, demite o CEO, traz de volta o outro. Começa a levar, chama os adultos de volta para a sala. Porque deixaram as crianças e os mimados e essa geração meio perturbada brincar de gerir conglomerados como se fosse um DCE. É mais ou menos isso que nós estamos vendo. E esse tipo de coisa tem consequência. Tem consequência concreta. Então é mais ou menos isso que estamos vivendo. Agora, eu não sei se você viu o Elon Musk, que é um cara que está peitando o ESG, a censura nas redes sociais. Ele foi dar uma entrevista para o BBC. Sim. Porra, o cara vira e fala assim, não, porque o discurso de ódio, aquelas coisas todas. Sim. Ele me dá um exemplo. Um exemplo. Isso. O cara gaguejou, me dá um exemplo. O cara é liar. Né? Então, cada vez mais as pessoas têm que chamar na chincha o que estão fazendo, porque é um truque. É um grande truque que eu concordo com a sua análise, foi possível durante a época da abundância, né? E as pessoas estão tendo que ser cobradas agora do que elas causaram. Não só estrago social, esgarçamento dos tecidos sociais, da família e tudo, como resultados concretos de empresas. Essa coisa do ESG, Paulo, outro dia fizeram uma pesquisa, o Globo publicou, acho que com um certo espanto, que para os brasileiros eles estão mais preocupados com pobreza do que com mudança climática. Você pode acreditar numa coisa dessas? Os Estados Unidos, todo ano, você vê, a Kamala Harris falou que a grande prioridade da próxima campanha vai ser, de novo, a mudança climática, que já no primeiro mandato eles dizem que era, o Joe Biden usou o termo que é a maior ameaça existencial que os Estados Unidos já enfrentaram. Ou seja, no mundo com China, União Soviética, porra, nada. O que tá cagando mesmo é o negócio da mudança climática. Então, assim, é claro
que isso vai ter consequência. É claro que isso vai ter consequência. A minha dúvida é se realmente vão chamar os adultos de volta. Certos danos já são irreversíveis. A Disney foi construída pelo Walt e depois pela geração dos anos 90, que construiu as grandes propriedades intelectuais da Disney, foi construída ao longo de quase 100 anos. Sim. Foram 80, 90 anos para construir a Disney do jeito que é. E agora, as propriedades intelectuais estão todas destruídas. Eu brinco de dizer que a Disney é uma espécie de rei Sadim. Você sabe o que é o rei Sadim? Você conhece o Midas? Sim. Midas, tudo que tocava virava ouro, né? O Sadim é o Midas ao contrário. Tudo que ele toca vira bosta. É o toque de merdas em vez de Midas. É o toque de merdas. A Disney conseguiu destruir Star Wars, tá destruindo agora, tudo indica, Indiana Jones, conseguiu destruir a Marvel, tá conseguindo destruir, enfim, as propriedades intelectuais. E se o objetivo fosse realmente incluir, eles criariam novos personagens ou novos heróis com o foco nesse público. O interesse é destruir o legado. Que é o que volta ao que a gente estava falando, porque para eles, consciente ou inconscientemente, faz parte da superestrutura errada, maldosa, envergonhada, que precisa ser destruída, que foi uma capa, acho que da Exame, 2 semanas atrás, ou qualquer coisa do tipo. Você estava falando do ESG, para a gente fechar esse tema até para transferir a nossa live para os apoiadores. Porra, a gente não tocou nem metade dos assuntos. Não, a gente ainda vai falar de muita coisa, vai falar dos 100 dias do Lula, fechar. Trump indiciado. Falar do Trump indiciado, fechar isso vai ser para os nossos apoiadores. Mas eu li aqui, em alguma live, acho que com o Alan talvez, um estudo mostrando que, surpresa, os fundos ESG, para quem não sabe, ESG Environment Social Governance, né? É uma siglinha que significa que todos os investimentos precisam ter preocupação environment, que é ambiental, social, que é preocupação social, de inclusão, woke, e governance, que seriam formas de governança transparente da empresa, mas que são meio que jogadas... Que é colocar o stakeholder no lugar do shareholder. O grande truque é esse. O capitalismo ocidental é calcado no shareholder. Isso. Direito de propriedade. Eu crio uma empresa, eu quero lucro, eu obtenho lucro se eu entrego um serviço adequado e tá tudo certo. Reinvisto para crescer. O stakeholder é todo mundo afetado pelo business. Bom, consumidor, pessoas que vivem na cidade. A sociedade. Então você tira o controle, o poder do shareholder, do dono, e transfere para algo muito mais difuso. Você socializa a empresa. Exato. Então o truque é esse. Isso que o Carl Schwab, que, cara, até hoje a turma do Ian Fleming, que cria lá os herdeiros, que criam os vilões do 007, não conseguiram chegar perto de um vilão desses. O Carl Schwab, você vê ele falando... Carl Schwab, George Soros, esses caras não conseguem. O Carl Schwab é o fundador do Fórum de Davos. Você vê o alemão falando com aquele sotaque dele, não tem vilão do 007 que chega perto. Hello, we need a new world order. We're gonna put everything in order. Você fala, caraca, o cara é o vilão. E eles estão conseguindo. Nós estamos agora com 45 minutos, fechando 45 minutos. Eu queria dar a oportunidade de você que está nos assistindo no YouTube do 4x4, no YouTube do Rodrigo Constantino, no YouTube do Paulo Figueiredo. Primeiro que vocês saibam o seguinte, o 4x4, graças a Deus, continua firme e forte, não foi bloqueado pelo Alexandre, por enquanto. Mas tanto o canal do Rodrigo Constantino quanto o canal Paulo Figueiredo, você pode até estar vendo o vídeo, mas o canal, se você clicar no canal, e você estiver no Brasil sem VPN, vai estar como canal indisponível. A gente está migrando todo mundo para o Rumble, para vídeos, e o Locals, que é a nossa plataforma onde nós conseguimos criar coisas para o nosso público, que não tem censura no Brasil. Tudo que a gente coloca, tudo que a gente produz hoje está dentro do Locals.com, tanto o Rodrigo, quanto eu, quanto o Alan, quanto mais pessoas que estão vindo para dentro do Locals.com. Nós estamos fazendo essa live dos estúdios do Locals, que nos convidam e nos cedem gentilmente os estúdios dele em Wynwood, Miami, para essa nossa live mensal. A partir de agora, nós vamos encerrar a live no YouTube e no Rumble, nos YouTubes e no Rumble, e no Twitter, para quem está assistindo também, e vamos transferir essa live, vai ficar exclusiva apenas
exclusiva apenas é um pleonasmo, mas exclusiva para os nossos apoiadores no Locals. O Locals tem aplicativo no Android, tem aplicativo na Apple, no iPhone, tem aplicativo, tem site, tem tudo, é muito fácil de você acessar. Se cadastrar e se tornar membro é absolutamente gratuito, e se você quiser assinar para se tornar apoiador, ou como em inglês o nome, supporter do Rodrigo ou meu, você pode clicar nos links, no meu canal pelo menos os links estão na descrição, mas é muito fácil. O do Rodrigo é rodrigoconstantino.locals.com. Locals se escreve como vocês estão vendo aqui, locals.com, não tem BR, e o meu Real P Figueiredo, que é o meu nome em todas as redes sociais, .locals.com. Eu queria fazer, antes da gente encerrar esse bloco, Rodrigo, 2 rápidos agradecimentos. O primeiro agradecimento ao Rumble, que me entregou ontem, não me entregou ainda, na verdade me avisou ontem ou anteontem, de que eu tinha sido agraciado com o Rumble Awards, com o prêmio Rumble, que é um prêmio que eles dão para canais que têm um desempenho e uma produção de conteúdo relevante na plataforma. Ontem eu fui agraciado, fui um dos primeiros brasileiros agraciados com esse prêmio, e então eu quero agradecer ao Rumble, que é o dono do Locals. O Rumble é a empresa dona do Locals, concorrente do YouTube, que é dono do Locals. Queria agradecer ao Rumble e agradecer a vocês que estão inscritos no meu canal do Rumble, que não tem censura. Esse está lá, vocês têm à vontade. Eles inclusive falaram que não vão cumprir ordens inconstitucionais. E agradecer também ao nosso amigo, um agradecimento... Flávio Gordon, ele me mandou uma cópia do livro dele, para mim também, com uma bela dedicatória, e um livro muito bom. Eu deixei no carro. Eu também esqueci em casa, mas é muito bom, recomendamos. É uma coletânea das colunas dele, inclusive ele escreve na Gazeta do Povo os textos mais profundos em termos dessa discussão que a gente teve muito concentrada aqui em guerra cultural, porque ele é um cara que estuda, ele vai a fundo nessa questão toda e ele vai nas fontes originais. Sim. Então não dá para ficar acusando de teoria da conspiração. O cara vai lá e mostra o que os globalistas estão pretendendo. Então vale muito a pena o livro do Flávio Gordon. Eu esqueci qual foi o título que ele deu, agora esqueci. O Flávio é uma das grandes mentes que nós temos hoje em dia no Brasil. Eu quero inclusive convidá-lo para fazer, de vez em quando a gente faz uma live, tô com saudade de receber o Flávio. O Flávio é um cara muito bom, e fica aqui a minha recomendação. Eu vou colocar também o livro e a dedicatória gentil que o Flávio fez na minha plataforma do Locals. Queria registrar aqui o agradecimento. E, Justin, let's go just to Locals and just for our supporters. Ok? Então a gente agradece a vocês esse primeiro bloco. Agora a gente vai falar de 100 dias do governo Lula, vai falar de indiciamento de Trump. Governo Tarcísio, essa oposição no Brasil, criando esses ministérios espelhos. Agora vamos falar bastante de Brasil, eu acho. Falar muito de Brasil e dar às pessoas aqui a possibilidade de fazerem perguntas e interagirem com a gente. Sim, abrir para o bate-papo. Maravilha. Tell me when we're done, Justin. 45 seconds, então eu vou aproveitar os 45 segundos para dizer que o Justin nos comunicou aqui que vai visitar o Brasil. Aí eu e Paulo olhamos e falamos, bom, em primeiro lugar, inveja branca, pô, você pode ir, a gente não pode. A gente não pode. Segundo lugar, não diz que é nosso conhecido, você nosso amigo lá, não. Branca porque o Justin é preto, cara. Mas é o termo. Justin. É o termo. Just come here, say hello to our audience. They're gonna know you in Brazil. Just don't say you're our friends in Brazil. Esse é o Justin. How you guys doing? Esse aqui é o Justin, ele é o manager aqui do estúdio do Locals, ele que nos permite, administra as nossas lives e sempre gentilmente nos recebe aqui e prometeu pra mim que vai começar a fazer jiu-jitsu essa semana. So you're gonna do jiu-jitsu this week, right? This week. Nice. Go to Valente Brothers, right? Yes. Okay. Valente é legal. E if you are a content producer, fala com o Justin também para criar o seu canal no Locals. Precisamos de mais produção de conteúdo. Quanto mais gente entrar no Locals, é melhor. E eu vou dizer para vocês, para quem tá usando aqui, é uma plataforma muito boa.